impressionador ou impressionadora, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre como aprender inglês do zero. Eu basicamente vou te dar algumas dicas de como é que você pode fazer isso sozinho ou sozinha e seguindo, claro, aqui um método que é comprovado cientificamente, mas eu vou te explicar tudo direitinho, tintim por tintim, depois da vinheta. Bom, hoje você vai aprender os 5 pilares do aprendizado natural, né? Eu mencionei pra você que a gente vai falar aqui sobre um método comprovado cientificamente que realmente te faz adquirir um segundo idioma, e eu vou te explicar aqui o que são esses 5 pilares e como é que funciona esse método, e também qual é o maior erro de quem começa do zero, quais são as técnicas que funcionam de verdade e como é que você pode montar a sua rotina de estudos, claro, com a gente aqui, ó, te ajudando através de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Sim, é possível aprender dessa forma e eu vou te mostrar como. Então bora lá, começando aqui então pelo método. Esse método, né, o método que a gente utiliza aqui, não é tirado da nossa cabeça. Não. É um método comprovado cientificamente. Ele foi feito pelo linguista renomado chamado Stephen Krashen. Foi ele que fez tudo isso aqui. E basicamente esse método ele consiste em 5 pilares, né? Então a gente vai ter o pilar da aquisição natural, input compreensível, filtro afetivo, monitor de fala e ordem natural. Vamos lá então, um por um. Primeiramente, aquisição natural, né? Então, ou seja, você aprender como uma criança. Vamos lembrar aqui como é que a gente aprendeu português, a nossa língua mãe, né? Eu não me recordo. Eu me recordo, claro, de que antes eu ouvia, eu malemar entendia ali, aí com o tempo fui associando uma coisa a outra, aí eu fui me comunicando, errava, conjugava coisa errada. Eu lembro que eu cantava uma música com a minha prima, mas eu já era um pouco mais velha, né, nessa época, claro. Mas tinha uma música do Ira com a Pitty que ela falava, né, eles falavam realidade, e eu sempre falava realidade, né, eu não ouvia o E em realidade, aí eu falava realidade, que pra mim era certo. E aí com o tempo fui aprendendo que na verdade era realidade e não realidade. Enfim, então assim, é para vocês realmente aprenderem como uma criança. Pensem aí, reflitam, como é que eu aprendi português? A ideia é a gente adquirir, né, o nosso segundo idioma, que seria o inglês no caso, dessa forma, né? Através da aquisição natural. Perfeito. Agora, o segundo pilar seria o pilar do input compreensível. Aqui a gente vai ouvir e entender com pequenos desafios. O que isso quer dizer? Que você vai ouvir e entender, mas você não vai ouvir e entender, por exemplo, um áudio completo. Você vai ouvir ali o áudio, né? Ok, captei, mas vai ter algumas palavras, algumas estruturas que talvez você não conheça. E com esses pequenos desafios, você vai se desafiar mais e assim você vai evoluir e você vai crescer dentro do idioma, que no caso aqui, né, estamos focando no inglês. Essa é a ideia do input compreensível. Agora, o terceiro pilar que a gente tem aqui é o filtro afetivo, ou seja, aprender com leveza. Pensa comigo, quando a gente está ansioso, estressado, com medo, a gente se sente o quê? Bloqueado. A gente se trava. Então, aprender um idioma dessa forma não é legal. Não vamos pra frente, né? A gente não consegue ir pra frente, a gente trava. Então, quando a gente aprende o idioma de uma forma relaxada, de uma forma calma, com leveza, a gente consegue absorver muito mais. Concorda comigo? Eu sei. Agora, o quarto pilar aqui vai ser o monitor de fala. A ideia, meu pessoal, é que a gente vai se livrar desse monitor de fala. Porque sabe quando a gente tá falando em inglês, a gente tá ali, né, se comunicando, aí a gente pensa, poxa, será que eu uso a preposição to ou for? Será que eu uso girls ou girl? Isso te trava.
ficar pensando e pensando nos pormenores, nos detalhes, te trava. Não tô te falando que a gente não vai evoluir, que a gente não vai corrigir esses pequenos erros, mas só se comunica e depois a gente se preocupa com esses pormenores. E claro, por fim, a gente tem aqui a ordem natural, em que você vai aprender estruturas da língua de forma natural. Então, por exemplo, vamos pensar assim, sabe quando a gente lê uma frase ou quando a gente ouve uma frase? A gente não viu ainda o passado no inglês, por exemplo, mas a gente sabe que aquela pessoa está falando sobre o passado. Não sei, pode ser uma palavra que tá ali no passado que a gente simplesmente associou, uma expressão do passado que a gente associou também, e aí a gente sabe sobre o que está sendo dito ali. Então, essa é a ideia da ordem natural, tá? A gente simplesmente aprende as estruturas da forma natural, né? Ou de forma natural. Perfeito! Agora, qual é o maior erro de quem está começando que possivelmente pode ser o seu? Primeiramente, é estudar inglês como se fosse matemática. Eu sou péssima em exatas. Por favor, não me pergunte números, não fale sobre números comigo, porque eu vou surtar. Tipo assim, na minha cabeça vai ter um papel em branco, de verdade, assim, eu tenho um certo trauma com matemática. Mas quando eu aprendi a matemática na escola, até na faculdade também, que eu tive também um pouco de matemática, o que a gente faz na matemática? A gente tem que decorar algumas fórmulas, a gente decora tabuada, a gente decora, né? A gente decora. E aí, quando a gente traz isso pro inglês, a gente tende a repetir esse padrão. Do tipo assim, então eu vou focar em gramática, porque eu tenho que saber exatamente quando usar tal estrutura, com tal verbo, com tal preposição, eu tenho que saber. Decorar lista de palavras. Eu tenho que decorar verbo, né? O verbo no presente, no passado particípio. Tenho que decorar a lista de verbo. E estudar sem entender nada do que houve. Ou seja, não tem contexto, não tem ali um negócio amarrado, é tudo fora de contexto, uma coisa linda, né? Coisa que você aprende ali, você nem vai usar, né? Tipo assim, claro, todo conhecimento é muito rico, mas a gente tem que aprender coisas que a gente vai usar na prática, né? Não tô dizendo que matemática não é importante, matemática é importante. Mas vocês vão entender o que eu tô falando aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá. O que realmente funciona? Primeiramente, ouvir e entender. Lembra do input compreensível? Que você vai ali ouvir e você vai entender, mas haverá alguns pequenos desafios ali, algumas palavras, estruturas que você não conhece, né? Que vai te ajudar a evoluir. Repetir com sentido. Você não vai ficar repetindo frases sem sentido, parecendo um papagaio. Não, você vai repetir coisas que você vai usar na prática, coisas que fazem sentido para você. Usar frases reais em contextos reais. E isso está muito enraizado com o que eu disse para vocês sobre usar coisas aprender coisas no caso, que vocês vão usar na prática. Vamos supor, né, que acontece aí com muito aplicativo, que a gente aprende lá. Hoje eu vou levar meu sorvete. Hoje eu vou levar meu cavalo para tomar um sorvete. Você vai usar isso quando? Isso é realmente uma coisa prática? Você realmente vai usar isso no seu dia a dia? Então você tá me dizendo que você tem um cavalo, que você realmente leva o seu cavalo para tomar um sorvete e que seu cavalo precisa tomar um sorvete. Não faz sentido uma coisa dessa, né? Essa frase não faz sentido. Você não vai usar essa frase em contexto real, né? Num aeroporto que você for, num restaurante que você for pedir alguma coisa para comer. Você não vai usar. Não vai usar. Então, essa é a ideia. Agora, quais são as técnicas, então, que funcionam? Primeiramente, assistir aulas ou o que seja, tá? Com legenda em inglês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer geralmente para treinar algum idioma. No momento agora eu tô aprendendo espanhol, né? Então o que eu faço? Tem coisas que eu assisto em português, né? Então é uma série brasileira, uma série ali em português. O que eu faço? Eu coloco a legenda no idioma que eu estou estudando. No meu caso, espanhol.
no seu caso, inglês. Então, qualquer oportunidade que você tiver de colocar a legenda em inglês, você vai colocar. Tá bom? Perfeito? Fechou? Repetir frases em voz alta, ou seja, esse é o que a gente chama de técnica shadowing. A técnica shadowing, basicamente, é quando você repete frases em voz alta daquilo que foi dito. É simples, assim simples. Vamos supor que você está assistindo uma série, uma série e tal, aí você colocou ali a legenda em inglês para te ajudar e tal, aí você separou 5 minutinhos daquela série em que tudo que for dito você vai repetir em voz alta. Então, o ator falou uma frase em inglês, você vai repetir aquela frase, a mesma frase em inglês, usando a entonação, a abreviação, o que for. Você vai repetir aquilo que o ator falou ou que a atriz falou, tá bom? Isso ajuda muito. Eu fazia muito isso quando criança, só que eu fazia com música, né? Então eu tentava cantar ali, não era uma coisa muito bonita, eu tentava cantar as minhas músicas favoritas no karaokê do YouTube mesmo, que eu colocava pra cantar. E eu tentava usar a mesma... usar a mesma... Não a mesma voz, né? Mas talvez a mesma entonação, o mesmo jeito de pronunciar as palavras, né? Eu tentava realmente imitar o cantor ou a cantora. E isso me ajudou muito com a minha comunicação e também com a minha pronúncia, tá? Então, uma dica de ouro pra vocês aí. Terceiro, anotar frases que você entendeu. Vamos supor que você quer se desafiar um pouquinho mais? Tenta, 2 minutinhos, assiste uma série ou ouve um áudio ou qualquer coisa que você tenha como material, tá? E tenta anotar aquilo que você entendeu. Poxa, essa frase eu entendi. Vou anotar aqui. Poxa, essa frase eu não entendi completamente. Eu entendi só algumas palavras. Tudo bem, anote as palavras. Mas vai fazendo essa prática, tá bom? Vai exercitando o seu listening, a sua audição. Estude todos os dias, mesmo que 15 minutos. Eu sempre digo pra vocês, não precisa estudar, né? Sentar a bunda na cadeira, pegar seu livrão de gramática cheio de exercício e ficar fazendo exercício de inglês. Não tem que ser assim. Na verdade, não deve ser assim. Não deve ser maçante, tem que ser uma coisa legal, bacana, que você goste de fazer, né? E claro, revise sem pressão. Não precisa se colocar pressão. Tem um caderno para você estudar, tem um caderno com as suas coisinhas de inglês e vai revisando, né? Todo dia, talvez, você estuda ali por 15 minutinhos, estuda e tal. Aí você estudou hoje, né? Hoje, por exemplo, terça-feira. Hoje é terça-feira. Estudei ali. Ok, estudei, tal, por 15 minutinhos, rapidinho. Aí amanhã, tenta revisar aquilo que você viu hoje, terça-feira, por exemplo, né? Tenta fazer isso, né? Amanhã, quarta-feira, revisa o que você viu na terça-feira, no dia anterior. Talvez é uma técnica que funcione pra você, né? Por que não? E uma coisa que eu também queria comentar, pessoal, é que estudar tem que ser uma coisa bacana. O que é legal pra você? O que você gosta de fazer? Por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, sempre quando eu aprendo um idioma novo, né? Agora, por exemplo, no espanhol, eu tento ler muitas coisas em espanhol. Um livro de ficção, notícias em espanhol. Eu gosto muito de ouvir podcast enquanto eu lavo louça. Maravilhoso! Ouça podcasts em espanhol. Então, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? E coloque o inglês nisso, né? Porque, afinal, ter contato com o idioma é extremamente importante. E você tem que ter contato com o idioma constantemente. Não quer dizer que você vai estudar 5 horas por dia, não é isso. Mas você tem que ter ali um contato, nem que for mínimo, por dia. Agora, como é que você pode criar a sua rotina de estudos? Aqui vão algumas dicas práticas. Escolha um horário fixo. Coloque na sua agenda. Todo dia, 7 horas da manhã, eu vou estudar um pouquinho de inglês. Isso pra mim é muito importante. Então, toda vez que eu tento ter um hábito novo, eu sempre coloco de manhã. Tipo assim, a primeira coisa que eu faço ao acordar é fazer aquele hábito que eu quero ter pra mim. Sabe? Eu quero aprender espanhol, eu quero aprender inglês. Então, todo dia de manhã, quando eu acordar, vou tomar um café, vou fazer o que eu tenho que fazer de mais, assim, né, importante, e eu vou depois estudar inglês.
Ai, Nai, não posso, eu consigo depois, chego do trabalho. Perfeito, é o que funciona para você. Importante, use fones de ouvido, né? Use fones de ouvido que você tiver em casa, porque isso te concentra, né? Tem muito barulho externo, barulho interno também, enfim, se você for uma pessoa ansiosa, tem muito barulho ali, né? Tanto interno quanto externo. Então é importante que a gente use fone de ouvido para, não só para focar, mas também para entender melhor o que está sendo dito. Porque às vezes a gente ouve algum áudio em inglês, a gente precisa de muita atenção, então o fone ajuda muito. Estude com calma e sem pressa. Vá no seu ritmo. Não é uma maratona, não é uma competição. Tem que ser uma coisa leve para você absorver cada vez mais, né? É importante. Revise o que você aprendeu, já falamos sobre isso. E tenha constância que um pouquinho por dia vale mais do que de vez em quando. Sabe aquele povo que faz assim, hoje eu vou treinar. E aí a pessoa treina ali, 3 horas. 3 horas na academia. Aí depois a pessoa só vai voltar na academia 2 semanas depois. Gente, não. O importante é constância. Mesmo que seja 10 minutinhos por dia, tá bom? É importante. E claro, para fechar aqui, primeiro, aprenda com conteúdo compreensível. Lembra do input compreensível, né? Você precisa ouvir e entender, mas com algumas coisas ali, né? Algumas palavras, estruturas que você não conheça para você se desafiar, porque é muito importante. Evite regras de início. Ai, tem que ver gramática, tem que estudar gramática. Não! Vai, absorvendo. Depois você se preocupa com isso, tá? Foque ali na ordem natural, né? Na aquisição natural das coisas. Estude todos os dias. Lembra que constância é melhor do que ficar estudando igual um louco num dia e depois esquecer, né? Então estude todos os dias, nem que for ali, 10 minutinhos por dia. E confie no processo, porque ele funciona. De pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo ali algo gigantesco. Perfeito, meus amores. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Eu super agradeço. E eu vou te dar 2 presentes. Eu resumi, né? Eu compilei aqui um PDF para vocês com tudo isso que a gente viu, né? Então vocês podem guardar para vocês aí. O link vai estar na descrição do vídeo. E eu também preparei um mini curso gratuito para vocês de inglês, tá? Então, nível iniciante mesmo. E para vocês terem acesso a esse mini curso, é só verem aqui na descrição do vídeo que o link vai estar lá também, junto com o PDF desta aula. Muito obrigada e eu te vejo na próxima aula.